Na conexão com outros seres e consigo mesmo, nasce a verdadeira chama da inspiração divina, uma centelha que se expande quando compartilhada, irradiando amor, compreensão e generosidade, demonstrando que a verdadeira essência divina é encontrada na união e no respeito mútuo. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse. Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo e você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos
boicotar e de causar uma morte antecipada. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que às vezes um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha? De tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir
qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer dessas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé, diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que o ser humano. Um filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia enquanto ser vivo do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É nesse processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em seu estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, num encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. Ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou, que ela tinha defeitos em todo o corpo, muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento,
diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência. Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior. Buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma. Quantos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação? Então não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo. Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo. Que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Que uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. É um momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor, é claro. É sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade
de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura. Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, um problema da mãe. Muitas vezes nós exercemos o nosso autoritarismo é porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. O filho não tem obrigação de corresponder absolutamente nada do que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que eles desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia, que é quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Mas eu esperava tanto que ele... minha querida, meu querido. Quem mandou vocês? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações.
Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família, onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele mundo. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso. Você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Inclusive, a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto.
Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres.
Você falou fraternidade tudo. verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, Ai, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, pra gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. Eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Muitos pais compreenderam a autoridade como uma forma unilateral de relação. Então não posso pensar que é família se lá existe autoritarismo.
Mas também não posso pensar que exista família se lá existe a permissividade, se lá não existe autoridade. Colocar filhos no mundo é muito difícil, porque você vai ter sempre aquela tentação de impor aos filhos aquilo que você acha que é o mais certo, aquilo que você acha que é o correto. E veja bem, você tem todo o direito de fazer isso enquanto o seu filho não tiver condições de escolher. Aliás, faz parte da autoridade, do amor, você decidir pelo outro quando ele não é capaz de decidir. Seria uma desproteção você deixar que uma criança escolha quando ela não está madura para escolher. Seria uma irresponsabilidade de sua parte permitir que seu filho escolha quando ele ainda não está maduro para escolher. Mas também transforma-se numa irresponsabilidade quando você quer decidir pelo seu filho, sendo que ele já é maduro para decidir por ele mesmo. O autoritarismo vem aí, quando a gente não percebe que o tempo passou, que os nossos filhos amadureceram e que a gente continua impondo a eles a mesma forma de viver de quando eles não tinham condições de decidir. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil. E nem estou aqui ditando regras para ninguém. Nós estamos refletindo a partir do que a gente considera o mais justo, que é quando você identifica que na relação com seus filhos chega um momento que você inverte um pouco a ordem do jogo. O Padre Zezinho tinha uma reflexão linda, eu era seminarista ainda. Ele dizia que na família o mais justo no início da criação, quando os nossos filhos são pequenos, é que os pais sempre vençam de 10-0. Uma criança não tem condições de decidir nada, porque ela não tem nem maturidade para entender o que é o melhor e o ruim. Então o pai vai decidir sempre. Mas depois de um determinado momento, esse jogo começa, perde de 8-2. Ele brincava durante a reflexão. Até o momento que você começa a perder de 6-4, pais começam a ter 6 no placar, filhos ganham 4. No momento que começa a inverter. E os filhos começam a ganhar de nós. Por quê? Porque eles já estão maduros. E seria uma demonstração de não amor não permitir a maturidade. Sim, às vezes nós queremos ser famílias em contextos autoritários. Não. Não existe familiaridade no autoritarismo. Autoritarismo é quando uma parte nunca tem o direito de dizer. É quando a parte que diz ter autoridade decide sozinha e nunca abre para ouvir aquela outra. Tudo em nome do amor. É sempre justificado. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Cuidado. Ser família consiste em você ter a sensibilidade, a humildade de concluir que chegou o tempo do filho decidir. Chegou o tempo do filho manifestar a sua idiosincrasia. Essa palavra é difícil até de falar, né? O que é idiosincrasia? Aquilo que é próprio de cada um de nós. Você tem a sua idiosincrasia, eu tenho a minha. Um filho, digamos que eu tivesse colocado um filho no mundo. Aquele filho, por mais que ele seja meu filho, ele é totalmente outra pessoa. Eu sei que é difícil na cabeça de quem ama, na cabeça de quem quer cuidar, ou na cabeça de quem acha que é dono daquela criatura.
Essa é uma dificuldade que você vive como mãe, essa é uma dificuldade que você vive como pai. Entender que seu filho é uma outra pessoa. Então a única maneira de conviver com a alteridade é a partir do princípio do respeito, do amor, da empatia, da solidariedade. Então o meu filho, por mais que ele tenha saído das minhas entranhas, ele é outro. Ele não é uma extensão minha. Há pais que compreendem os filhos como um acelerador de carro. Eu não consegui, mas ele vai me fazer chegar longe. Não. E ele tem todo o direito de não corresponder em nada às suas expectativas. Eu sei que é uma frustração. Mas não é um problema do filho, é um problema do pai, um problema da mãe. Então, às vezes, nós exercemos o nosso autoritarismo é porque a gente não admite a possibilidade de que nossos filhos não vão corresponder àquilo que nós esperávamos deles. Filho não tem obrigação de corresponder absolutamente nada do que os pais esperam. Volto a dizer, o tempo de interferir é o tempo da formação. O tempo de decidir pelo filho, pela filha, é o tempo em que ele desfrutam de uma incapacidade de decidir, que Piaget chamava de anomia, né? Essa primeira fase da vida, em que você é incapaz de compreender uma regra. E depois vem a heteronomia, que você observa o outro, você imita, mas ainda não é um valor. Eu estou fazendo porque imito. Eu vejo os outros fazendo, mas não é um valor que eu tenho internalizado. Até o momento que chega a autonomia. É quando eu não preciso ver o exemplo dos outros. Todo mundo pode estar desobedecendo ao meu redor. Eu não desobedeço, porque a regra está inscrita dentro de mim. Isso é autonomia. Então, pais e mães vão ter o direito de decidir pelos filhos até o momento em que eles não têm a autonomia. Mas eu esperava tanto que ele... minha querida, meu querido. Quem mandou vocês? A frustração é sua. Eu canso de dizer isso. E é uma regra difícil para mim também. Não estou dizendo que é fácil. E você pode até dizer, padre, o senhor não tem filho, é fácil falar isso. Por isso mesmo. Se eu tivesse filho, eu estaria sofrendo do mesmo jeito que você, porque eu tendo a impor o que eu espero. Essa é uma condição humana. Eu não estou falando a partir de um pedestal, como se eu dissesse, olha, eu não tenho esse problema é só seu. Não, é meu também. A minha humanidade é ferida igual a sua. Eu também tenho a tentação de esperar dos outros. E sei que muitas vezes espero e me decepciono e me frustro e levo um tempo para me recuperar das frustrações. Só que eu tenho maturidade e quero amadurecer cada vez mais de compreender de que o outro não tem obrigação de corresponder ao que eu esperava. E sei que quando se trata de um filho, uma filha, é mais difícil ainda. E o conceito de família não se aplica. A gente, digamos assim, a gente é menos família, onde o autoritarismo prevalece. O conceito de familiaridade não combina com o autoritarismo. Nós não podemos fugir dessa máxima. Nós precisamos nos educar para que nós tenhamos condições de educar os nossos filhos para
a liberdade. Você vai dar o seu palpite até o momento em que você não estiver ferindo a idiosincrasia daquele mundo. Não adianta que você queira que ele seja um médico como você é, um advogado como você é. Se aquele menino não tiver na alma essa aptidão, seria uma crueldade da sua parte impor isso. Você fere o conceito de família, que é justamente educar para a liberdade. Não existe conceito de família no autoritarismo. Não existe conceito de família na permissividade. Ah, meus filhos fazem o que querem. Nada pode desproteger mais uma criança do que quando ela é entregue à necessidade de decidir por si mesma, quando ela ainda não tem maturidade para isso. Nada pode estragar mais uma pessoa do que quando nós colocamos uma criança que não tem ainda maturidade para decidir questões importantes. Inclusive, a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Tá vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum.
pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. Eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Não importa onde você parou. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso,
ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica olhando, oh meu Deus, o tempo não passa, não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que essa experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças
Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, nesse programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo. Que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica olhando, oh meu Deus, o tempo não passa, não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que essa experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida.
Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos, como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, neste programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo, que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se Ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio.
Olha como é interessante. Aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio, nós somos um do outro. Não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar esse compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és Lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: é que nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição.
Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Para que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso, isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto.
Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de 2 sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas 2 vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ela ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.